Conceitos que você precisa dominar. Para trabalhar com a estimulação cognitiva, acompanhe aqui, né, esses 4 tópicos que eu passei para você, que são os conceitos base do nosso trabalho. Senescência e senilidade é o primeiro ponto, a gente vai se aprofundar. Cognição e as habilidades cognitivas, isso aqui é o norte do nosso trabalho. Neuroplasticidade e ganho de reserva cognitiva, porque é aí que a gente começa a trazer o quê? Fator protetivo. A gente tem senescência, que é o envelhecimento normal. O que é o envelhecimento normal? Todos nós vamos, né, viver muito e o tempo ele vai agir sobre as nossas células. Gente, o tempo ele tá na nossa pele, o tempo tá no nosso cabelo, a nossa visão, a nossa audição, o nosso metabolismo, né? Então você saía para beber, agora tem que beber uma quantidade menor. Você comia isso, agora tem que comer uma quantidade menor. O seu tempo de digestão tá diferente, sua produção hormonal tá diferente. Por que esse tempo não vai agir sobre o nosso cérebro? Sim, o nosso cérebro também envelhece. Ele também vai sofrer impactos desse tempo. Mas dentro desse envelhecimento normal, esse cérebro ele vai lentificar. Mas ele não vai perder sua capacidade de funcionar no mundo, de se autogerir, de fazer as suas escolhas. Então, a gente vai ter sim uma lentificação, uma diminuição na velocidade de processamento, mas a pessoa continua independente. Como que vocês podem psicoeducar isso? Imagina um celular novinho que você acabou de ganhar. Você clicou, ele abriu, as funcionalidades estão todas super rápidas. Conforme você vai tirando um monte de foto, um monte de vídeo, as tecnologias vão avançando, esse celular vai lentificando. O nosso cérebro, gente, é como se fosse um celular que vai lentificando conforme o tempo vai passando e as tecnologias vão se aprimorando e ele vai ficando cheio. A gente pode otimizar o funcionamento de um celular? Pode. A gente pode limpar informações extras, a gente pode colocar mais memória. Então, dentro da estimulação cognitiva do envelhecimento normal, é esperado que esse cérebro desacelere, mas a gente consegue melhorar e não tem dependência. Dentro do envelhecimento patológico, que é a senilidade, a gente vai pensar na doença. Então, existe uma doença neurodegenerativa que chegou sobre aquele cérebro. Então, a gente vai ter ali uma alteração fisiológica significativa nesse cérebro. A gente vai ter ali um comprometimento de perda de funcionalidade, ou seja, atividade de vida diária, atividade instrumental, atividade avançada, AVD, AIVD. Nós vamos ter dependência, perda de funcionalidade e esse idoso vai ter uma doença neurodegenerativa. Então, tem o envelhecimento normal e o patológico. E aí a gente vai trabalhar com prevenção e tratamento de uma doença. Isso é importante para a gente alinhar o objetivo terapêutico, psicoeducar a família e profissionais também que vão seguir com a gente. Eu tive agora, né, num simpósio do Alzheimer aqui do Rio de Janeiro, que ele trouxe as novas atualizações sobre a doença de Alzheimer. Foi em maio agora desse ano. Qual foi a grande novidade? A frase que repercutiu durante todo o simpósio. Alzheimer não tem cura, mas tem prevenção. Então a gente começa a falar muito de prevenção agora. Muito importante o diagnóstico precoce. E nós que somos profissionais na linha de frente, nós temos a responsabilidade de trabalhar sim com detecção precoce quando a gente pensa no acompanhamento e na avaliação da cognição. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico de algum tipo de demência, mais a gente consegue manter esse cérebro, né, preservar e também promover medicações mais assertivas, porque às vezes quando o diagnóstico vem tardio, muitos dos diagnósticos que a gente tem hoje, a demência já está na fase moderada, ou seja, quando o idoso já está dependente, quando o idoso já não consegue mais se autogerir. E o que acontece? Por que os diagnósticos estão vindo muito na fase moderada hoje? Uma reflexão para a gente. Idosos morando sozinhos, familiares morando em outros estados, em outros países, a rede do entorno não percebe, esse idoso não está com um acompanhamento anual de um geriatra, um neurologista. E aí um ponto aqui, tá? Geriatra é a partir de 40 anos, acompanhamento anual. Igual a gente vai no pediatra quando é pequeno, a partir de 40 geriatra. Porque esse médico vai poder fazer uma detecção precoce se você está no acompanhamento continuado. E por que a partir de 40? Porque quando você tem um diagnóstico que ele aparece com sintomas, essa doença já começou no cérebro de 15 a 20 anos antes. Então a gente precisa ter acompanhamento no nosso processo de envelhecimento para a detecção precoce. O tratamento medicamentoso, ele importa, mas o não medicamentoso importa ainda mais. A gente teve recentemente uma nova medicação para Alzheimer, né? E só para vocês entenderem o gap de ciência, essa medicação, ela surgiu 23 anos depois da última medicação, ou seja, dentro de tudo que a gente tem de medicação para Alzheimer, levou 23 anos para a ciência desenvolver uma nova medicação que atua dentro de um fator
que é o emaranhado de fibras. Então a gente tem, porque o Alzheimer ele é uma doença multifatorial, as demências como um todo. Várias coisas acontecem nesse cérebro, dentre um deles, emaranhados. Então essa medicação é específica para esse ponto, que é uma medicação cara, somente 10% da população é elegível para esse tratamento, e ela levou 23 anos para aparecer uma medicação nova. Olha como o tratamento não medicamentoso e a prevenção é importante. Lembra que eu comecei falando para vocês que no Brasil, 50% dos casos poderiam ser prevenidos? Outro ponto importante: ambiente, rotina, afeto e história de vida. É um tratamento centrado na pessoa. E é importante que a gente saiba se comunicar com o idoso e com a família, ou seja, psicoeducação, linguagem acessível. Se ele não compreende, ele não adere e ele não executa. Esse é um gráfico que traz pra gente sobre o crescimento do cérebro, né, e o declínio do cérebro. Porque sim, esse cérebro ele vai amadurecer, né, ele vai crescer de tamanho, de volume, de conexões sinápticas, e depois ele vai, sim, diminuir com o impacto do tempo. E a gente tem ali toda uma primeira infância, né, onde a gente tem um crescimento rápido desse cérebro, das habilidades cognitivas, dessa cognição como um todo. Esse cérebro amadurece, e quando chegar na marca de 40 anos, o que o cérebro faz? Começa a cair. Toda essa linha vermelha, verde, azul, a gente está falando ali de volume de massa branca, volume de massa cinzenta, neurônios, conexões sinápticas. E lá embaixo tem uma linha roxinha. Então, só para pontuar de novo, a gente tem um marco de queda 40 e outro marco significativo de queda cognitiva aos 60, tá? São dois marcos aí de faixa etária. E essa linha roxa que sobe, ela é o aumento, né, que a gente chama, são o aumento dos ventrículos. O que são o aumento dos ventrículos? São as cavidades. Por que as cavidades começam a aumentar? Porque começa a ter perda de massa branca, de massa cinzenta, ou seja, com o envelhecimento normal, a gente vai ter uma alteração que esse cérebro ele vai diminuir sim, tá? A partir aí dos nossos 20, 25 anos, a gente já começa a ter perda neuronal significativa, mas só vai aparecer mesmo, né, impactando a nossa cognição mais lá na frente, a partir dos 40, 60 anos. Uma coisa importante da gente pensar é que, a partir dos 40, 60, a gente começa a ter uma redução de desafios cognitivos ao longo da vida, principalmente depois da aposentadoria. Depois da aposentadoria, a gente sai do mercado de trabalho, a gente perde uma rotina regular de compromissos, a gente perde rede social, que são os amigos do trabalho. Então, tem uma redução abrupta de estimulação cognitiva da vida. Então, por isso a prevenção é importante, porque o nosso cérebro já começa a envelhecer, que ele é um processo de amadurecimento e declínio esperado. Esse gráfico ele vai trazer para vocês, né, o que é o envelhecimento normal, e aí a gente vai ter depois, dentro do processo de envelhecimento, uma queixa subjetiva. A gente fala que é o declínio cognitivo subjetivo. O idoso ele se queixa que a memória não é mais a mesma, mas na testagem vai estar tudo ok. Depois a gente vai ter o comprometimento cognitivo leve. O que é o CCL? É quando o idoso se queixa que a memória não é mais a mesma, e a memória é sempre uma queixa porque ela é a habilidade mais conhecida, mas às vezes ele vai estar escorregando em outras áreas. E na testagem, ele já está um pouco abaixo da nota de corte. Ele não está com uma nota tão baixa para marcar uma doença neurodegenerativa, mas ele está um pouco abaixo da nota de corte da testagem. Então a gente tem um comprometimento cognitivo leve. E depois a gente vai ter o declínio, ou seja, uma doença neurodegenerativa. E essa cognição, que é a linha reta lá em cima, ela vai, caindo, vai declinando. Então a gente vai entender que essa cognição ela vai cair sim, né, conforme a gente vai tendo um envelhecimento normal, mas se a queda é brusca e causa dependência, a gente vai ter uma doença neurodegenerativa. São dois pontos visuais aí para vocês acompanharem, né? Porque o que eu falo para vocês, a gente trabalha com evidência científica.